Esse vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal de gameplays com muito humor, com melhores momentos de jogos do Game Pass do Xbox. Link na descrição. Vocês sabem que o Felipe Neto é um cara que gosta de inventar moda o tempo todo, né? Ele já inventou a moda de usar criativo no Minecraft, já inventou a moda de trapacear no xadrez e, recentemente, a nova moda que ele inventou foi a moda de terceirizar o debate. Afinal de contas, para que participar de um debate se você pode eleger um campeão para lutar em seu lugar, não é verdade? Assim como faziam na época medieval, onde os reis e rainhas eles não lutavam, eles colocavam os seus súditos mais poderosos, mais capacitados para conseguir lutar contra aquelas pessoas que eles sabiam que eles iam tomar um pau, mais um pau fenomenal contra essas pessoas. Bem, foi basicamente isso que aconteceu com o Felipe Neto recentemente, quando ele marcou no Twitter o deputado Kim Kataguiri para um debate sobre o PL 490, que é basicamente o projeto de lei que estaria aí discutindo a nova demarcação de terras indígenas. Enfim, esse vídeo aqui não é pra falar sobre o PL, e sim sobre toda essa treta do Kim Kataguiri com o Felipe Neto, que foi basicamente o seguinte, pessoas. O Kim Kataguiri, ele falou que aceita debater esse projeto com qualquer pessoa, e ele falou, vamos debater essa porra aí, alguém aí quer contra esse projeto, bora aí trazer ao debate essa coisa. E pois bem, Felipe Neto se dispôs a esse debate com o Kim. A questão é que Felipe Neto, que é um cara que adora opinar sobre um monte de coisa na internet, que adora opinar sobre leis, sobre assuntos complexos, que exigem um estudo, muitas vezes que exigem uma capacitação nessa certa área, ele simplesmente no Twitter decidiu que não seria ele que iria participar desse debate com o Kim, e sim uma especialista que possui a arroba de Lu.Molina, que é basicamente a Luísa Molina, que seria a antropóloga que estuda a conexão entre o desterro e genocídio, enfim. É uma pessoa aí aleatória que o Felipe Neto considera uma pessoa extremamente capacitada para fazer um debate sobre esse tema. A questão é que o Felipe Neto, ele estava se posicionando muito na internet contra esse PL. Segundo ele, porque ele conversou com diversas pessoas de movimentos indígenas, e aí essas pessoas fizeram a cabeça dele no sentido de que é um PL que não é muito benéfico para a sociedade. E se é benéfico ou não, eu não vou discutir aqui, até porque eu não vi o projeto de lei, então eu não tenho opinião formada sobre o projeto de lei. A questão é que, quando uma pessoa diz que aceita um debate, e alguém se propõe a fazer esse desafio do debate a essa pessoa que diz que aceita qualquer debate, o que você espera é que uma pessoa que chega lá e fala bora debater, ela vai debater diretamente com a pessoa. Ela vai chegar lá e falar, beleza, eu tô aceitando debater com qualquer um, então eu tô chegando aqui pra falar que eu vou colocar outra pessoa pra debater no meu lugar porque eu não tô a fim de debater contigo. Foi basicamente isso que o Felipe Neto fez. Ao invés de ele chegar lá e fazer o que todo mundo esperava, que era puxar o Kim Kataguiri e fazer ele debater com ele, já que ele falou que ele aceita qualquer debate, ele simplesmente fez meio que uma ponte entre o Kim e uma outra pessoa que não é ele. E tipo, isso é uma parada que eu considero um pouco ridícula, porque assim, se fosse um artista aleatório que não se posiciona sobre a política, tipo assim, o Whindersson, por exemplo, que não fala de política, não fala de assuntos relacionados a leis e afins, que ele não se mete onde ele não sabe absolutamente nada sobre aquilo, se aproveitando dos seus milhões de seguidores para colocar a sua visão de mundo, que talvez às vezes não seja tão fundamentada pra frente, se fosse esse o caso, eu até entenderia, porque beleza, eu não quero debater sobre isso, porque eu não debato sobre isso, mas tem uma pessoa muito capacitada que eu acho que daria um excelente debate, e eu vou unir essas duas pessoas aqui capacitadas para debater sobre esse assunto e enriquecer a discussão. Porque um debate, gente, não é uma batalha. Muita gente tem essa ideia que um debate é uma batalha, onde um tem que sair perdedor, o outro vencedor, um tem que sair humilhando e o outro tem que sair humilhado. O debate é nada mais nada menos do que duas pessoas que entendem muito sobre um assunto, discutindo sobre esse assunto, e a discussão delas fazendo com que elas cheguem a uma conclusão que irá enriquecer esse campo de discussão. Então o debate, ele é basicamente a busca pela verdade através da discussão de duas pessoas capacitadas. Por isso que debates envolvendo pessoas que não estão dispostas a mudar de opinião, ou debates com pessoas que acham que sabe tudo, ou debates com pessoas que só querem lacrar, ou debates com pessoas que simplesmente não têm qualquer nível de capacidade,
acabam sendo muitas vezes inúteis, sem sentido, é melhor nem participar. E bem, o Felipe Neto, ele fez basicamente isso. Ele falou, não sou especialista na área, então tome aqui essa especialista para ficar no meu lugar. A questão é que, apesar do Felipe Neto não ser especialista de fato, ele age na internet como se ele fosse. Esse que é o problema. No Twitter, no Facebook, quando ele tinha Facebook, quando ele usava Facebook, sei lá, no Instagram, todas essas redes sociais, até no canal do YouTube dele de vez em quando, ele sempre trata assuntos extremamente complexos como se ele entendesse pra caralho do assunto. Como se ele fosse um grande pesquisador. Só que, tipo assim, assuntos que ele debate muitas vezes não são assuntos que você estuda um fim de semana e já entende tudo. São assuntos que exigem anos de estudo. São assuntos que exigem uma formação na área pra você ter uma autoridade pra falar. Então, tipo assim, a partir do momento que você se propõe a ser essa figura que debate sobre tudo, que é o especialista em tudo, que muitas vezes acaba sendo especialista em porra nenhuma. No momento que você cria essa imagem pra você e uma pessoa diz que está abertamente disponível para o debate, o que se espera é que você não vai fazer uma ponte entre uma pessoa e essa pessoa que está aberta ao debate. O que se espera é que se você vai se pronunciar na discussão, você se coloque para debater. E bem, foi exatamente isso que o Kim falou em resposta a esse tweet dele. Ele retweetou o que o Felipe Neto falou e falou o seguinte: o Felipe Neto acha que debate político é igual Yu-Gi-Oh!, que você invoca alguém pra debater no seu lugar, ou acha que é como Game of Thrones, que você escolhe um campeão pra debater no seu lugar. Ou aceita ou admite que não tem capacidade pra defender aquilo que finge acreditar. E o Felipe Neto, a partir daí, ele fez um monte de tweets falando que o Kim arregou, que ele só queria marketing em cima do Felipe Neto, que ele quer debater com ele só pra sair por cima e ficar utilizando a influência dele. E bem, esse argumento do Felipe Neto até poderia fazer sentido, e faz um pouquinho, porque é óbvio que sim, o Kim ele quer visualização, ele quer visibilidade debatendo com o Felipe Neto, porque o Felipe Neto ele tem milhões de seguidores, então ele vai conseguir visibilidade por consequência, mas esse argumento não é tão válido assim, porque o Felipe Neto, ao mesmo tempo que ele fala que ele não vai dar palco pro Kim, no Twitter ele fez uma caralhada de tweets sobre esse caso. Acho que foram uns 12 tweets. Foi uma dúzia de tweets. Olha só a quantidade de tweets que ele fez sobre isso, cara, marcando o Kim. E tipo assim, ele não tem pouca gente no Twitter dele não, cara. O cara tem gente pra caralho no Twitter dele. Ele tem o quê? Deixa eu ver bem aqui. Ele tem 13,5 milhões de seguidores, cara. Então, tipo assim, o cara tem muito alcance no Twitter. Muito alcance. Os tweets pegam milhares, dezenas de milhares, às vezes uma centena de milhares de likes. Então, tipo assim, esse argumento de não vou dar palco meio que caiu, porque tu já deu palco. E tu deu muito palco. Tu deu 13,5 milhões de seguidores em palco. Então isso não é um argumento válido, senhor Felipinho. E também tem outra questão que é o seguinte, ele fala assim, eu não debato isso daí porque minha área é entretenimento, minha área não é isso daí, então eu vou colocar um especialista pra debater no meu lugar. De novo, isso seria um argumento extremamente válido se você não fosse uma pessoa que se posiciona em tudo quanto é assunto. Eu penso que se você vai agir dessa forma, colocando especialistas para ficar no seu lugar e debater assuntos que você não tem o domínio, você deveria entregar o seu perfil a especialistas e deixar eles comentarem esses assuntos. Ou então você não comenta. Porque você não é a favor de a gente acabar com as fake news, de a gente acabar com a desinformação? Então faça a sua parte. Toda vez que você fala sobre um assunto que você não entende, você corre o risco de estar espalhando informação falsa. Vocês já me viram aqui no meu canal alguma vez na vida falando sobre medicina? Não. Vocês já me viram falando sobre aviação? Não. Vocês já me viram falando sobre física quântica? Não. Por quê? Porque eu estou me formando advogado. Eu tô quase terminando meu curso. Na verdade, eu já fiz a minha última prova do 10º período e já estou passado na primeira etapa da OAB. Então, muito em breve, eu serei um advogado formado. Então, a minha área é a área jurídica. Eu venho aqui no meu canal e eu dou a minha opinião pessoal sobre temas irrelevantes só para produzir vídeos inúteis que vocês gostam de assistir por algum motivo, muito obrigado. E de vez em quando eu posto aqui temas jurídicos, tratando assuntos do cotidiano de uma perspectiva mais técnica, sobre uma área técnica que eu entendo. E assim eu não corro o risco de falar uma grande besteira absurda para vocês. Eu sempre venho aqui e falo sobre aquilo que eu entendo. E dessa forma, vocês se mantêm informados e não desinformados. Então, senhor Felipinho, não, o Kim não arregou pro debate.
você simplesmente mudou as regras de como funciona o debate. Quando alguém se diz disponível a um debate e você se propõe a participar desse debate, você não coloca uma pessoa para debater no seu lugar. Você chega lá e você participa do debate. Ou você fica calado, ou você não participa. Simples assim. Ou você fica calado, ou você se joga de cabeça. Não tem esse negócio de fazer ponte. Você sempre se posicionou como uma pessoa ativa nesse meio de política, de temas técnicos, de temas complexos. E agora que chegou o momento de você debater, você não vai debater? Tu debateu com o Feliciano, meu amigo, sobre religião, sobre Bíblia, sobre um monte de coisa, sobre homoafetividade, sobre homossexualidade. Por que que agora que é um tema que tu também não domina, que tu também não é especialista, tu não vai lá e fala? Será que é porque de repente o Kim ele tem argumentos um pouco mais sólidos? Será que é porque ele é um cara que estuda e que tem um histórico de mostrar a desinformação de outras pessoas? Porque se tu olhar a internet, inclusive de canais não oficiais da MBL, tu vai ver que várias vezes o Kim debateu com pessoas que achavam que ele não entendia sobre o assunto, mas ele se revelou extremamente estudado. Eu nunca vou esquecer de um caso onde basicamente ele estava debatendo com um parlamentar lá no Congresso Nacional, e aí esse parlamentar falou pra ele que ele estava errado porque o artigo que ele estava citando dizia que algo era só preferencialmente, não obrigatoriamente. E aí o Kim chegou pra ele e falou: deputado, o senhor está ciente do conceito de preferência, segundo a nossa jurisdição, segundo o nosso ordenamento jurídico? Preferência quer dizer primeiro oferecer obrigatoriamente a fulano, e se ele não quiser, você oferece ao outro. Então, basicamente, o Kim já pegou várias vezes pessoas que achavam que ele não sabia de nada, mas eram essas pessoas que não sabiam de nada. E o Felipe Neto sabe disso. Então ele tá tentando colocar alguém que ele acha que pode refutar o Kim, só que o Kim ele não é um cara politizado, aleatório, que chega na internet e fala qualquer porra que vem na cabeça dele. Ele estuda os assuntos que ele fala, da mesma forma que eu estudo. Então o Felipe Neto tá com medo. É simplesmente isso. Resumo de toda essa ópera, Felipe Neto está com medo, porque ele sabe que se ele debater com o Kim não vai ser que nem o Feliciano, que o Feliciano ele falava o que ele achava da cabeça, que ele ia lá e tratava o Felipe Neto lá com mordomia, de uma maneira assim totalmente carinhosa. Não, o Felipe Neto sabe que se ele debater com o Kim vai ser porrada atrás de porrada. Então, senhor Felipe, não. Kim Kataguiri não arregou. Foi você que arregou. Enfim, pessoas, se vocês concordam com isso eu não sei, provavelmente sim, porque vocês não são muito fãs do Felipe Neto, eu já percebi isso aqui no meu canal, mas de qualquer forma deixa a sua opinião aí embaixo nos comentários, beleza? Eu sei que no mais eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou!